O processo de gestão de risco. O processo de gestão de riscos pode ser visualizado. A análise do risco, basicamente. A análise do risco é o processo de identificação e avaliação de possíveis problemas que podem impactar negativamente o negócio. Seu principal objetivo é ajudar as organizações a evitar ou mitigar os riscos. Nesse sentido, essa verificação deve contemplar tanto a análise do risco envolvendo os colaboradores e gestores da empresa, quanto dos parceiros, fornecedores, clientes e demais stakeholders da organização. Afinal, qualquer ação de uma pessoa participante dos processos da sua companhia pode gerar impacto positivo ou negativo. Para tanto, é preciso conhecer de forma detalhada o perfil de todos esses indivíduos, a fim de se prevenir de potenciais perigos. Com todo o cenário de inúmeras ameaças presentes no dia a dia das empresas, é fundamental pensar em como mitigá-los. Para isso, as organizações fazem uso de análise de risco. Por meio dela é possível antecipar e reduzir o efeito de resultado nocivo de eventos adversos, analisar se os riscos são compensados pelos benefícios, desenvolver um plano de contingência com planeamento das respostas, tomar decisões, caso haja falhas. Assim fica mais fácil também realizar a gestão de risco de acordo com os diferentes níveis de urgência e prioridade. Identificar o impacto e preparar-se para mudanças, com a probabilidade de novos concorrentes entrarem no mercado ou mudança na política regulatória do governo. Para fazer uma análise efetiva é preciso seguir algumas etapas. Pesquisa de avaliação, em que é possível documentar os riscos ou ameaças específicas em cada departamento. Identificação e categorização. Pesquisa de avaliação, em que é possível documentar riscos ou ameaças específicas em cada departamento. Identificação e categorização. Se o risco é de processo humano ou de tecnologia, sistema, rede, infraestrutura, etc. Análise de risco. Uma vez identificados, chegou o momento de determinar a probabilidade de sua ocorrência e suas consequências. Gerenciamento. Com base em uma avaliação de quais ativos são valiosos e quais ameaças provavelmente afetarão negativamente, a análise de risco deve ser capaz de identificar recomendações de controle que possam ser usadas para mitigar, transferir, aceitar ou evitar risco. Implementação do plano de gerenciamento, ou seja, a execução de medidas que irão remover ou reduzir os riscos. Monitoramento. As empresas devem acompanhar os indicadores de risco que fazem sentido de acordo com a sua operação, para verificar quais os tipos de ameaça mais comuns, quais se concretizam e geram prejuízo. Com isso, é possível focar em quais os maiores perigos para os negócios. Reavaliação e melhoria constante. Por fim, o processo contínuo de identificação. Tratamento e gerenciamento deve ser uma parte importante de qualquer procedimento de análise de risco. Boas práticas na gestão de risco são um conjunto de procedimentos encontrados na maioria das empresas, principalmente aquelas tidas como referência. Explica em grande medida os benefícios que o gerenciamento de risco tem oferecido a diversas empresas. Um bom começo para que a organização se utilize das melhores práticas de gerenciamento de risco são princípios de gerenciamento de risco. De acordo com a ISO, um programa de gerenciamento de risco deve atender aos seguintes objetivos, determinando assim as boas práticas. Criar valor para a organização, ser parte integrante do processo organizacional geral, ser parte do processo geral de tomada de decisão da empresa, abordar explicitamente qualquer incerteza, sistemático e estruturado, basear-se na melhor informação disponível, ser adaptado ao projeto, levar em consideração fatores humanos, incluindo possíveis erros, ser transparente e abrangente, ser adaptável à mudança e ser continuamente monitorado e melhorado. Tomada de decisão, decidir escolher entre duas ou mais alternativas. Se não há dissenso, não há decisão. Só quando há conflito ou discordância em relação ao custo da ação, isso é, mais de uma alternativa possível, haverá necessidade de decisão.
Não fazer nada, isso é, deixar as ações seguirem seu curso normal, também é considerado uma decisão. Vale lembrar que toda decisão tem seu custo e raramente é perfeita. Toda ação executiva importante deve alcançar um equilíbrio entre valores, objetivo e critério conflitantes envolvidos, e muitas vezes em um cenário de pressão. Dada a grande gama de opções, qualquer ação ou decisão será sempre ótima se analisada de um ponto de vista isolado, podendo trazer consequências negativas para alguma parte. As pessoas devem estar cientes de que, na maioria das vezes, terão de sacrificar os interesses de uma unidade. O processo decisório é o poder de escolher, em determinadas circunstâncias, o caminho mais adequado para a empresa. Para que o negócio ganhe a vantagem competitiva, é necessário que ele alcance o desempenho superior e, para tanto, a organização deve estabelecer uma estratégia adequada, tomando as decisões certas. Para se chegar a uma decisão adequada, precisamos fazer uma análise do sistema considerando corretamente todas as variáveis de todos os seus elementos e interrelações entre eles, bem como as relações do sistema com o meio ambiente. Tenha em mente que o processo decisório é complexo e depende das características pessoais do tomador de decisões, da situação em que está envolvido, da maneira como percebe a situação. O processo de tomada de decisões possui 3 fases no total: prospecção, análise de um problema ou situação que requer solução; concepção, criação de alternativa de solução para o problema ou situação; decisão, julgamento e escolha de uma das alternativas propostas. 6. Processo decisório nas organizações, análise de decisões. Análise de decisão é um conjunto de procedimentos complexos que visa identificar e avaliar a situação, prescrever um curso de ação recomendado, maximizando a probabilidade de alcançar os objetivos. Representar a decisão de forma estruturada, incluindo a escolha de diferentes cursos de ação para diferentes cenários. Fornecer uma visão clara do processo de decisão, não só para a tomada de decisão, como para outras pessoas envolvidas. A análise de decisão visa integrar os processos, os objetivos a serem alcançados em função de sua prioridade, as incertezas envolvidas, através de diagramas de probabilidade, as alternativas disponíveis, juntamente com riscos associados a cada uma, atitude de decisor em relação aos riscos e a objetivos conflituantes. Gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise é um conjunto de procedimentos e ações que devem ser adotados diante de uma situação de crise com o objetivo de minimizar impactos negativos e identificar a oportunidade de melhoria de imagem e reputação em uma empresa ou instituição. O gerenciamento de crise também pode ser chamado de gestão de crise. É um conjunto de práticas que tem como objetivo lidar com um problema inesperado, interno ou externo, que pode causar prejuízo financeiro para a reputação da empresa. Esse tipo de problema costuma acontecer de surpresa.